Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar do Brasil, do potencial do agronegócio como um dos maiores produtores do mundo. Vamos falar do pãozinho nosso de todo dia, que está cada vez mais caro e com tendência de mais altas. Vou conversar com Dirceu Borges. Ele é superintendente do Senar Goiás e nós vamos falar do trabalho que o Senar vem realizando em Goiás e a sua participação em uma das maiores feiras do Brasil, que é a Tecnoshow Comigo. Vamos falar do agronegócio, que o Brasil está entre um dos principais produtores de alimentos do planeta, e eu vou conversar com Edner Bettioli Júnior. Ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento de divisão agro da empresa Superbac. E nós vamos falar de bactérias inteligentes que são indispensáveis na agricultura regenerativa. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o potencial do agronegócio como um dos maiores produtores do mundo. Pesquisa realizada pela Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA, ela mostra que o agronegócio representa 25,5% do PIB nacional. A participação relevante coloca o país como um dos maiores produtores do mundo, devido à tecnologia que se aproxima cada vez mais do processo de produção no campo. O setor se encontra em constante mudança e adaptação. E com diversas inovações e tendência é que os produtores se adaptem a essa nova realidade tecnológica e a novos meios de produção que podem facilitar o manejo e aumentar a rentabilidade da pecuária ao longo dos anos. Seguindo essa linha de raciocínio, a Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável, a ABPO, ela elencou 4 principais tendências para o agronegócio agora neste ano. São elas: a implementação de tecnologia e rastreabilidade, uso de bioinsumos, identificação da produção de carne e sustentabilidade. Os bioinsumos são produtos, processos ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana voltado para o controle de pragas e doenças ou para melhora da fertilidade. Líder mundial de bioinsumos, o Brasil aplica esse tipo de manejo em mais de 23 milhões de hectares e já exporta tecnologia para outros países. Segundo a IHS Markit, o mercado de produtos biológicos de controle no Brasil cresceu a uma taxa de 42% ao ano e a projeção é de que até 2030 esse setor alcance 16,9 bilhões de reais. Dados do Ministério da Agricultura mostram que o uso de bioinsumos representa uma economia de 13 bilhões de dólares por ano ao setor agrícola. A utilização desse meio para o agro impacta de forma positiva o manejo e a manutenção do solo, com melhorias em processos biológicos, físicos e químicos, incentivando a sustentabilidade. E agora vamos falar do pãozinho nosso de todo dia, que está cada vez mais caro e com tendência de mais altas. O preço do queridinho do café da manhã não dá trégua. E o valor do quilo do pão francês varia até R$ 8,00 no Brasil. Você sabe o motivo pelo qual o preço está subindo tanto? A variação dos preços que o trigo e o petróleo e os seus derivados, combustível, gás, sofreram com a inflação nos últimos meses? O pão francês, o baguetinho, o cacetinho, como os nomes regionais para o famoso pão de sal, e que fazem parte da rotina da maioria das famílias, tem, vamos dizer assim, passado por variações de preços, já que quando o dólar sobe, consequentemente, há aumento do valor das compras no supermercado. Ainda segundo dados do levantamento, a alta de preços se dá porque o Brasil ainda depende muito do trigo proveniente do mercado externo.
No entanto, avalia que essa realidade pode mudar atualmente. Das 12 milhões de toneladas dessa commodity consumidos aqui no Brasil, mais de 6 milhões são importadas. Conforme levantamento realizado pela Eficienza, a tradição de comer pãozinho está cada vez mais cara e pode variar muito entre um estado e outro. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o quilo do pão custa entre R$ 17,90 e R$ 19,50. Em São Paulo, bate na casa de R$ 22,90, o que dá mais ou menos R$ 2,90 por 90 gramas de pão. Em Manaus, chega a R$ 14,90 por quilo. No Paraná, o preço do pãozinho varia entre R$ 15 e R$ 18. E na região nordeste brasileiro, especificamente em Fortaleza, o preço do pão varia de R$ 16 a R$ 20 o quilo. E agora eu vou conversar com Dirceu Borges. O Dirceu, ele é superintendente do Senar Goiás e nós vamos falar do trabalho que o Senar vem realizando aqui no estado e também a sua participação em uma das maiores feiras do Brasil, que é a Tecnoshow comigo. Dirceu Borges, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, para falar do Senar que ano passado fechou com chave de ouro, bateu mais um recorde, vamos dizer assim, na formação profissional do pessoal do campo. Tudo bem? Olá, Toninho, obrigado. Realmente, ano passado foi um ano histórico, esses 30 anos de Senar. Nós batemos um recorde de número de ações realizadas, de cursos e treinamentos de formação profissional rural, promoção social. Foram mais de 7 mil ações realizadas em todo o estado de Goiás. Então, um número recorde. Inclusive, este ano nós pretendemos ultrapassar esse número alcançado no ano passado para mais de 7 mil ações. Puxa vida, Dirceu, 7 mil? Quando ele fala ações, são cursos que o Senar oferece gratuitamente ao pessoal do campo. Essa é a vantagem do Senar aqui do estado de Goiás, porque a gente vem falando isso já há muitos anos. O Senar é a maior universidade a céu aberto do mundo, porque as aulas são dentro de um curral, debaixo de uma árvore, enfim, né? É mais ou menos isso, né? Exatamente, Tony. A gente faz acontecer, como a gente fala, ensina fazer fazendo. É verdade. A maior escola da terra, e hoje nós temos uma grande capilaridade através dos nossos sindicatos rurais, o qual conseguimos levar todo o portfólio do Senar Goiás para os 246 municípios do estado. Então a gente fecha um ano como 2022 com 7 mil ações, sendo elas executadas lá no interior do estado, dentro da propriedade rural, dentro do curral, debaixo do pé de manga, ali dentro, em cima do trator, onde a gente fala, não tem empecilho para que a gente possa chegar lá e levar conhecimento, tecnologia, né, para os nossos produtores rurais aqui do estado. E você que está nos acompanhando aí e que ainda não teve a oportunidade de fazer alguma ação do Senar, ou um curso do Senar, olha, eu vou te dizer uma coisa, a gama, a quantidade de ações é tanta, tanto na área técnica quanto na área social, ensinar o pessoal a fazer doce, bordado, enfim, e mexer com trator, capar boi, enfim, tudo que eu sei imaginar basicamente dentro do agro, o Senar tem. E tem mais uma vantagem agora, o Senar também está com uma série de cursos à distância. Se você tiver um celularzinho e pegar a internet aí, você está livre para fazer curso, né? Exatamente, são mais de 200 cursos presenciais que nós temos aí desde a formação profissional rural, promoção social, 58 cursos à distância, todos eles gratuitos, basta você procurar o sindicato rural do seu município ou acessar o site do sistema faeg.com.br para estar participando dos cursos à distância. Como você falou, Tony, basta ter um computador, um celular, ali uma internet que você vai conseguir participar desse curso à distância, ser certificado por esse curso. Então isso é muito importante, não tem desculpa para não buscar mais conhecimento no setor. Essa é uma realidade, ter desculpa para não buscar conhecimento. E é muito comum hoje em algumas propriedades, até quando você vai ser contratado, o pessoal perguntar, você tem algum curso, você sabe fazer alguma coisa? Quer dizer, já que você tem essa oportunidade de fazer curso gratuito, por que não faz? Adquire conhecimento que até o seu salário pode melhorar. Por quê? Porque o seu serviço vai melhorar. Bom, Dirceu, hoje é terça-feira, já começou ontem a feira
lá em Rio Verde, a Tecnoshow Comigo, uma das maiores feiras aí do Brasil, que vem fazendo um sucesso fantástico, e vocês estão lá no Senar, lá na feira. O que o Senar está oferecendo lá na feira? É isso aí, o Senar, mais uma vez, marca a presença numa das maiores feiras de tecnologia e inovação do país, que é a Tecnoshow Comigo. Nós estamos com stand na feira, com uma programação bem robusta, dos mais variados temas, palestras, oficinas, demonstrações. Temos lá a realidade virtual, com óculos de realidade virtual de colhedora de grãos e milho. Temos a área de inovação com startups. Temos a arena, onde tem inúmeras palestras com vários temas, túnel interativo. Enfim, é uma programação bastante interessante para você que está aí participando da feira, passando aí nos stands. Visite o stand do Senar Goiás, né, no mesmo local. Esse ano um pouco maior do que os anos anteriores, para ser mais acolhedor, aconchegante. E estaremos lá de portas abertas para receber todos os visitantes da feira. Bom, eu só tenho que assinar embaixo porque o trabalho que o Senar vem fazendo, eu tive o privilégio de trabalhar algum tempo no Senar, é realmente fantástico. Então, você que está nos acompanhando, se você for à feira, a Tecnoshow Comigo, não deixa de passar lá no stand do Senar, não. Tem muita coisa boa que você pode ver e aprender lá no Senar. E se você trabalha em alguma propriedade rural aqui no estado de Goiás, procure o seu sindicato e faça um curso pelo Senar. 1, 2, 3, 4, quantos cursos você achar interessante. O Senar está aberto e é gratuito. Dirceu Borges, sucesso aí no Senar mais um ano. Tomara que vocês passem dos 7.000 esse ano de 2023. Eu tenho certeza que dá para passar sim. A procura está muito grande e o saber não ocupa lugar. Um grande abraço, Dirceu. Muito obrigado mais uma vez e sucesso lá na feira. Eu que agradeço a oportunidade. Contamos com vocês aí visitando o nosso stand na Tecnoshow Comigo. E caso, como você colocou, queira participar de algum curso do Senar, procure o Sindicato Rural do seu município, que nós teremos o prazer e a satisfação de levar esse curso para vocês aí no interior. Obrigado, Dirceu. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar de um novo inseto que está atacando a soja, uma lagarta de nome Raciplusia nu. E o estrago que ela vem fazendo não é pequeno, não. Eu vou conversar com Edner Bettioli Júnior. Ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento da divisão agro da empresa Superbac. E vamos falar das bactérias inteligentes que são indispensáveis na agricultura regenerativa. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. O Meia Ponte está sofrendo calado. Com a expedição Rio Meia Ponte, a Câmara Municipal de Goiânia vai dar voz a esse pedido de socorro, identificando a qualidade da água, as condições da fauna e flora, áreas de poluição e desmatamento. Se você conhece um ponto que também mereça atenção, denuncie. O Meia Ponte precisa da sua voz. Câmara Municipal de Goiânia. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80.000 vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Colha qualquer tipo de forragem com a mesma plataforma, até Capiaçu. Linha ATM Menta, a mais completa. A linha ATM Menta é robustez e fácil manutenção. Menta, desde 1950. Na Safra Irrigação, você encontra produtos de qualidade para a sua produção, seja ela no campo ou na cidade.
Ah, e lembrando, a Safra tem o maior estoque de motores e bombas, tubos e conexões da região Centro-Oeste. E é por isso que é a escolha número 1 entre produtores rurais e urbanos. Precisou? É Safra! No SBT Vídeos você encontra novelas, filmes, conteúdos digitais e muito mais. De graça. E nem precisa de cadastro. Baixe o app ou acesse o site. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar sobre um novo inseto que está atacando as lavouras de soja. É uma lagarta de nome até meio estranho, a Hackplusia nu. E o estrago que ela vem fazendo não é pequeno, não. Uma nova espécie de lagarta, ela vem atacando a soja com a biotecnologia BT e que deveria conferir resistência a essa praga. Mas, de acordo com o alerta de especialistas, trata-se da Hackplusia nu, que apareceu com elevada pressão em vários pontos da fronteira agrícola brasileira e se caracteriza pelo alto poder de desfolha da planta. E pelo que se nota, a pressão da lagarta aumenta após a safra e a tendência é de que isso venha a se converter num novo problema. A Hackplusia nu é uma importante desfolhadora. Leva à diminuição da área foliar da cultura e à perda potencial da ordem aí de 30%. E de acordo com pesquisas da Desafio Agro, lá de Chapadão do Sul, a região central do Brasil, incluindo Mato Grosso do Sul, foi uma das áreas mais afetadas pela lagarta. Existem casos localizados ainda em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Pelo menos é o que observa o pesquisador que, após percorrer diversas áreas produtivas do país nos últimos meses, revelou que a safra 2022-2023 marcou a maior pressão da Hackplusia nu observada até hoje. E agora vamos comentar sobre o setor de armazenagem no Brasil, que está em situação complicada. Os números são da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos, Departamento da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, que é a ABMAQ, e apontam que 15 bilhões de reais é o valor que o Brasil deveria investir anualmente para impedir o crescimento do déficit de armazenagem de grãos, que só para este ciclo 22-23 está estimado em 117 milhões de toneladas. Mas o governo federal, por meio do Programa para a Construção e Ampliação de Armazéns, disponibilizou somente 5 bilhões de reais para a safra atual. Segundo a consultoria Cogo Inteligência em Agronegócio, ela revela que só 14% das fazendas brasileiras têm armazéns ou concretos de silos metálicos, justamente pelo alto custo para se construir essas estruturas. Mesmo ocupando o 4º lugar no mundo na produção de grãos, no Brasil a falta de infraestrutura de armazenagem é um problema crônico do nosso agro. Essa ausência de uma infraestrutura de armazenamento obriga uma boa parte dos produtores brasileiros a venderem a sua produção a preços mais baixos, diminuindo assim a lucratividade na safra. E agora eu vou conversar com Edner Bettioli Júnior. O Edner, ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento da divisão agro da empresa Superbac. E nós vamos falar das bactérias inteligentes que são indispensáveis na agricultura regenerativa.
Edner Bettioli Júnior. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema, vamos dizer assim, um tema altamente interessante e também até novo, né? Vamos dizer, na agricultura brasileira. Tudo bem com você? Bom dia, Antônio, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que está em alta, que é a agricultura regenerativa e o uso de biotecnologia para a agricultura regenerativa. Ô Edner, me corrija se eu estiver, vamos dizer, errado. Durante muitos anos, e ainda continua hoje, toda safra é mais adubo, mais calcário, mais adubo, mais corretivo, mais isso e mais aquilo. Chega um determinado ponto que o fígado do solo fala, opa, eu estou cansado, é muita coisa, todo ano a mesma coisa, e a gente sabe que ainda ficam resíduos da safra passada. E isso, o solo vai sentindo essa carga, como se fosse o nosso fígado com excesso de, vamos dizer, de um determinado comprimido ou de vários comprimidos. Aí é preciso entrar a bactéria para corrigir isso tudo. É mais ou menos assim? Sim, é mais ou menos isso. O que acontece é que nem sempre, né, em todo o território nacional, por exemplo, nós teremos essa generosidade do uso de nutrientes. Sim. O fato é que depois que as áreas foram convertidas de vegetações naturais para a agricultura, a gente está simplificando o sistema, né? Uma lavoura consiste de uma única espécie de uma planta em que eu tento obter o máximo de produtividade para colher os benefícios daquela planta e produzir alimentos. Para isso, existem recomendações da quantidade, por exemplo, de adubo que eu preciso colocar. Existem recomendações da quantidade de calcário que eu preciso adicionar ao solo para corrigir o solo e mantê-lo em uma determinada faixa de pH ou de acidez que favoreça a planta obter os nutrientes. Mas a agricultura da forma que nós a conhecemos hoje, em muitas áreas do nosso país, ela é conhecida por um binômio de duas espécies de plantas ao longo do ano, na safra de verão e na safra de inverno. E isso se repete ao longo de vários anos. E é aí que mora o grande problema do colapso para o solo e para o sistema. Né? Com essa analogia do fígado, de que ele estaria saturado, por exemplo, de nutrição, nós poderíamos colocar talvez um outro órgão que estaria precisando de mais componentes para continuar ativo. Por exemplo, o coração. Nós precisaríamos de uma maior diversidade de micro-organismos no solo para que o coração do solo continuasse bombeando e executando funções vitais, pois o solo ele é um organismo vivo. Sim. A gente não pode pensar o solo como apenas um substrato ou apenas a parte em que a planta vai ter a sua ancoragem. O solo é vivo. E o solo é vivo porque ele tem micro-organismos. E os micro-organismos são quem fazem todos os processos de transformação de nutrientes no solo, de ciclagem de matéria orgânica, e é quem sabe conversar com as raízes das plantas. Então, o que nós estamos querendo dizer é, ao passo que a agricultura evoluiu em um sistema de produção intensivo, nós tivemos, às vezes, muito nutriente aportado via adubo, porém isso não é o necessário para o bom funcionamento do sistema. Nem sempre a quantidade é a qualidade. E do outro lado, nós estamos vendo a diminuição da diversidade biológica do solo, que é onde realmente nós teremos solos capazes de suportar produtividades altas. Então, isso vem acontecendo. A constatação atual temos solos, muitas vezes, ricos em nutrição. Então, a sua colocação foi perfeita. Porém, esses mesmos solos ricos em nutrientes, eles são pobres em vida, eles são pobres em biologia, em micro-organismos. E aí nós estamos assistindo a um colapso do sistema no seguinte sentido: eu não consigo evoluir mais, explorar mais, extrair mais produtividade da cultura em uma área, e nós temos que ter muita atenção com esse componente biológico. Então, resumindo isso tudo, nós temos que fazer um balanceamento biológico da vida do solo.
Tem que dar vida. Exatamente. Tem que dar vida para esse solo. E muita gente pensa que a vida do solo é única e exclusivamente calcário e adubo. Não, não é isso não. Tem outros componentes muito mais importantes do que isso. Então, nós estamos aí com o fígado estourado, estamos com o coração não bombeando muito e nós temos que dar um jeito nisso, porque senão vai chegar num estrangulamento e nós não vamos produzir mais o que estamos produzindo. Seria mais ou menos essa visão para a pessoa entender. Correto. Então, nós temos que nos atentar aos componentes que podem influenciar a diversidade biológica do solo. Agora, Edner, como é que é feito esse trabalho com essas bactérias no solo? A Superbac é uma empresa inovadora nesse quesito inovação no fertilizante. Uhum. Então, a empresa, ela prospecta bactérias da natureza e as cultiva em laboratório e as reproduz em uma biofábrica. E essa bactéria, em uma forma estabilizada, que nós chamamos de esporos, né, os endósporos das bactérias, elas são adicionadas a um fertilizante. Entendi. E esse fertilizante, obviamente, não é um fertilizante comum. Ele tem uma base mineral, mas ele tem uma matriz orgânica também, que é onde essa biotecnologia é inserida. Então, uma vez que esse fertilizante vai para o solo, eu não estou mais pensando apenas na nutrição. Eu não estou adicionando apenas a comida para as raízes das plantas. Eu estou adicionando biotecnologia para que esse lado do funcionamento biológico do solo também possa sentir os efeitos do que a gente está resumindo em um produto colocado no solo. E aí nós temos a forma de acessar esse componente muito importante do solo, que é o componente biológico, e vários processos vão acontecer em decorrência do aporte de biotecnologia, entenda-se, bactérias que foram adicionadas ao fertilizante. Resumidamente, essa é a forma com que a Superbac leva a biotecnologia para uma cultura via fertilizante. Então, para você que é mais antigo, aí tem os seus 50 anos para cima, antigamente, quando a gente estava meio fraco, era muito comum a mãe dar para a gente emulsão Scott ou biotônico Fontoura. Ou seja, você tomava o remédio da farmácia que o médico mandava, mas por trás estava lá o biotônico Fontoura ou estava a emulsão Scott. Descia a goela abaixo meio ruim, mas eu vou te dizer uma coisa, dava um fortalecimento no nosso organismo que era coisa fantástica. A anemia existia, taca biotônico Fontoura ou taca emulsão Scott, que eu acho que deve ser mais ou menos por aí o trabalho que a Superbac tem. É um fertilizante, só que é um fertilizante diferente, composto por bactérias que vai regenerar o solo. É isso, né? Exatamente, então, é uma ótima analogia. Ô Edner, eu gostaria de convidar você para vir mais vezes no nosso programa, porque esse tema é um tema de segurança nacional, que é a produção de alimentos. Eu gostaria de manter um contato mais estreito com você para te trazer mais vezes aqui para a gente falar sobre esse tema que é muito importante. Eu agradeço a sua presença, o Edner Bettioli Júnior, gerente da divisão de agro da empresa Superbac, e nós falamos aí sobre bactérias inteligentes. Edner, muito obrigado pela sua presença e até uma outra oportunidade, ok? Fico à disposição, muito obrigado, foi uma honra participar com vocês. Até a próxima. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima vem na continuação. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.